Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos. É com alegria que mais uma manhã nós estamos aqui para trazer uma palavra da parte do nosso Deus. E quero declarar a bênção do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Pois o nosso Deus é fiel e poderoso e Ele é fiel para cumprir com toda a palavra. E essa é a razão de estarmos aqui falando do grande amor de Deus por nossas vidas. Porque Deus é fiel, porque Deus é justo e poderoso para derramar bênção e vitória em nossas vidas, em nome de Jesus. Quero pedir a você que deixe o seu like, curta, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal para que você seja abençoado e pessoas também sejam abençoadas em nome de Jesus. Pois a finalidade deste trabalho, desse canal, é abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, porque o nosso Deus, que é maravilhoso e fiel, nos concede fôlego de vida para testificarmos que só o Senhor é Deus. Pois bem, quero compartilhar com você uma palavra da parte do nosso Deus. Se encontra aqui no Glória a Deus, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 3, nos diz o seguinte: este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvarios no seu coração, na sua vida, e depois se vão aos mortos. Esse é o fim de todo ser humano, é o fim de nós todos. E aqui em Eclesiastes se afirma que para todos sucede a mesma coisa, né? Quando se vão ao mundo dos mortos, todos passarão pela mesma coisa. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja amarelo, não importa de qual etnia é você, qual a cor, qual a raça. A todos acontece a mesma coisa. No final, todos vamos aos mortos. Pois bem, e o que fazer antes que vamos ao mundo dos mortos? Antes que desça a sepultura, antes que sejamos tirados da terra dos viventes, é preciso fazer uma coisa para garantir que você continuará vivendo eternamente, só que salvo no lugar de gozo, de paz, de alegria permanente. É necessário fazermos uma coisa enquanto vivos, enquanto o nosso corpo mortal ainda está na terra dos viventes. Nós temos que fazer uma escolha. E que escolha? Nós temos o livre arbítrio. Nós temos a livre escolha. E quando estou falando isso, a escolha, o Deus a quem servir. Porque só existe um Deus verdadeiro, pelo qual todo ser humano que se invocar o nome dele será salvo, como está em Romanos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê em Cristo e for batizado será salvo. Mas está escrito também que aquele que não crê no Filho de Deus e não o receber como Salvador pessoal da sua vida, este já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E esta, querida, amados, é a última hora. Estamos vivendo
os últimos dias da igreja na face da terra. Deus fez uma promessa ao seu povo de que viria buscar-nos. E essa promessa está de pé. Ele vem. E ele deixou sinais de quando estaria próximo a sua vinda para levar a sua igreja. E todos estes sinais, são 118 sinais na Bíblia que já se cumpriram. O primeiro deles foi em 1948, quando Israel foi reconhecido como uma nação. Em 1948, onde se foi ali votado para que Israel fosse reconhecido como nação, porque todos eles estavam dispersos, espalhados pela terra. E por que causa? Por causa do pecado que eles haviam cometido contra Deus, o Criador. Deus então prometeu e jurou que os espalharia pela terra como uma sentença. Imagina você ter que sair da sua pátria. Quantos milhares e milhares, milhões de judeus morreram? Irmão, Deus é justo. Deus é fiel e poderoso. Então, um dos sinais foram exatamente Israel ter sido reconhecido como nação em 1948. Ele disse na sua palavra, quando vê que os ramos já estão brotando, ou seja, Israel foi ajuntado, reconhecido como nação, e nós temos um brasileiro que deu seu voto a favor de Israel. Oswaldo Aranha, ele foi um dos que votou a favor de que Israel fosse reconhecido como nação, como país. Então, esse foi um dos sinais. E de lá para cá, querido, todos os demais se cumpriram. Jesus vem, ele vem buscar o seu povo, ele vem buscar a sua igreja. E você pode olhar à sua volta no mundo o que está acontecendo, as destruições, a criminalidade tem aumentado, verdadeiramente tem se levantado reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Veja se tudo isso não está ocorrendo. Glória a Deus. Veja os países, a ganância, as guerras internas. Por exemplo, em nosso país, no Brasil, nós temos guerra interna, irmão, que morrem milhares de pessoas todo ano. Guerras internas, porque o mal tem aumentado sobremaneira. É os tráficos de drogas, é a prostituição, é o tráfico de crianças, é todo tipo de tráfico que você imaginar. A criminalidade tem se aumentado de uma forma estrondosa. Nós temos visto que o mal, irmão, quer imperar, quer mandar, quer destruir a verdade. Só que nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Então, o mal está furioso, porque ele quer destruir exatamente os fundamentos da verdade e da justiça. Homens têm se vendido, já não defende a causa dos pobres e necessitados, por causa da avareza, por causa da ganância, tornaram-se amantes de si mesmo, ou seja, tudo para si, já se tornaram presunçosos e orgulhosos, já não observam as leis, já atropelam as leis, passa por cima da lei e da ordem. Esse é o resultado do pecado, da escolha do homem. Quando o homem escolhe viver da sua maneira, não observando que existem regras a ser cumprida para que o homem seja bem-sucedido e tenha vida no final da sua vida terrena. Então o homem tem o direito de escolher, porém, um dia prestará contas
ao Criador. Não tem como fugir. Você pode até fazer de tudo nesta vida, matar, conceder que matem, ser aquele que aprova leis injustas, ser aqueles que busca a destruição dos pobres necessitados, ser aquele que está aprovando todo tipo de atrocidades contra o bem e a favor do mal. Você pode fazer isso, porém, você vai prestar conta. Não há como escapar. Não existe essa possibilidade. O escape é agora. Enquanto você está nesse corpo terreno, você pode se arrepender do mal que faz, você pode voltar-se para Deus arrependido, e aí os seus pecados serão perdoados, então você será uma nova criatura, então você vai escapar. Você vai passar diante do trono de Deus para ser galardoado pelas ações, pelas boas obras, pelo bem que fez na terra, não para ser condenado. Mas, se de outra forma você não se arrepender, não reconhecer que é pecador e de que é mortal, e que essa morte, ela pode ser uma morte física, porque todos descerão, passarão pela morte física, mas aí tem a segunda morte, que é a morte espiritual, onde todos aqueles que não querem saber da verdade, que é Jesus, que é Deus, que é a palavra do Evangelho, então esse passará pela segunda morte, que é morte eterna, sofrimento eterno, perdição eterna. Então há tempo de escapar por sua vida, aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador. Então você escapará do juízo de Deus, porque Deus trará, todo olho o verá, toda a boca o confessará, todo joelho se dobrará diante de Deus. Está escrito em Filipenses: todo olho verá, irmão. Toda a boca vai confessar que só Ele é o Senhor. Ninguém escapa da justiça de Deus. Você pode entender uma coisa. Você pode até pensar por um momento. Você tem a livre escolha e Deus não vai proibir você de escolher o que você quer ser na vida. Se você escolheu o bem, amém, glória a Deus. Deus vai te conduzir pelo caminho do bem. E no final achará pastagens verdejantes, ou seja, alegria, gozo, paz. Mas se escolher o mal, você também vai encontrar no final desse caminho mal a recompensa pela sua escolha também, que será de sofrimento, tristeza, morte eterna, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Receberá justa condenação, porque Deus trará e fará justiça e juízo sobre os homens e os filhos dos homens. Hoje você tem a livre escolha de trilhar os caminhos retos ou não. Porque Jesus convida: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um convite, quem quiser vir após mim. Só que quando você vem após Jesus, você vê que é um caminho de excelência. É um caminho que a gente trilha com justiça, com alegria. Louvado seja Deus. Porque todos passaremos por esse ato da morte. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvarios no seu coração, na sua vida, e depois se vão aos mortos. Está vendo aí? O coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Não tem ninguém bonzinho, meu querido. Ninguém é bonzinho. Tem bom. Todos estão com o coração cheio de maldade. Por isso é necessário nascer de novo, se tornar puro, se tornar como uma criança, sem malícia, sem maldade, sem avareza, sem pecado, sem idolatria. Puro, tem que se tornar puro diante de Deus, porque só assim encontraremos a verdadeira paz e a verdadeira salvação que vem do Senhor que fez o céu e a terra.
Então não se engane, faça de tudo, porém saiba que no final Deus vai pedir contas do que nós temos feito. Todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos. Você pode escapar da justiça dos homens, você pode burlar a lei, você pode fazer tudo o que quiser, você pode escapar, fazer tudo errado nesta vida, escapar, sair escapando até o final, nunca ser preso, nunca ser condenado, nunca receber nenhum juízo por conta dos erros que faz nessa vida. Porém, no final, existe o justo juiz que trará à memória todas essas coisas. Todas as obras dos homens serão manifestas diante do Senhor. E Ele fará juízo e justiça para cada ser humano nesta vida. Então escapa-te por tua vida. Você tem a oportunidade de nascer de novo, através de Cristo. Louvado seja Deus. Vamos ler mais um versículo da palavra do Senhor. Olha o que está escrito em Daniel 4:33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as unhas das aves. Olha o que aconteceu com Nabucodonosor. E a Bíblia nos registra que tudo que está escrito nas Escrituras é para o nosso ensino. Devemos aprender com o exemplo daqueles que, os homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, que tiveram situações reveladas, registradas nas Escrituras para o nosso ensino. Nabucodonosor, rei da Babilônia, poderoso, ali no seu palácio, um certo dia sai na sua varanda, contempla todo aquele mundão ali que ele havia constituído e conseguido, e ele se exalta, se orgulha no seu coração. Como disse lá atrás, o coração dos homens é cheio de maldade. E Nabucodonosor se exalta. Tudo isto foi eu que fiz, tudo é meu, tudo foi eu. O homem toma para si a honra, toma para si a glória, mas Deus não dá a sua glória a ninguém, queridos. Então, naquele momento, Deus, ouvindo aquelas palavras de arrogância, de orgulho, Deus envia ele para onde? Torna ele, o coração dele, com o coração de animal. Ele vai para agora descer para o campo, e ali começa a crescer cabelo sobre o seu corpo, crescem as suas unhas, e ele vai comer pasto, como os animais comem. Olha o que Deus fez, irmão. E isso é para o nosso ensino. Nós temos que nos tornar capazes de sermos amantes de Deus e da palavra do Senhor. Temos que amar e perdoar. Temos que viver em humildade, em sinceridade de coração. Não sermos orgulhosos, presunçosos, achando que é alguma coisa, porque tudo que somos pertence a Deus. Tudo que nós somos e fizemos ou fazemos vem de Deus, querido. Com exceção do erro, é claro, o pecado não vem de Deus, o pecado vem da escolha que o homem faz. O pecado vem da escolha que o homem determina no seu coração realizar, como foi Nabucodonosor, que se tornou orgulhoso, presunçoso, e aí, meu irmão, foi comer capim, se tornou como animal. Mas ali ele relata que um dia ele olhou para o céu e reconheceu que Deus é Senhor, acima de todo o projeto humano, que Deus é o Senhor de tudo, Ele é que manda em tudo, Ele é criador de tudo, Ele é o Deus que está acima no céu, mas que contempla a terra, contempla o homem, sabe o que há no coração do homem, e quando ele reconhece que só o Senhor é Deus, que é Deus que criou tudo e faz tudo, ele se humilhou. Deus, então, restabelece a situação de Nabucodonosor. O constitui novamente, volta para o seu lugar para ser rei. E ali Deus prospera. Ele agora teme a Deus,
Agora é um homem que reconhece que Deus é Deus acima de tudo. Devemos aprender com os nossos antepassados. Devemos aprender com as Escrituras de que só o Senhor é Deus. E fora dele não há, irmão, Salvador. E temos que prestar conta a esse Deus. Pois bem, passa-se o tempo, Nabucodonosor morre, depois o seu filho Beltesazar assume o trono no lugar de seu pai. E o que faz Beltesazar? Tudo ao contrário. Não aprendeu com tudo que havia sido registrado acerca do que o seu pai viveu no seu império, no seu palácio. As coisas que o seu pai passou, o filho não observou. E não observando, o que Beltesazar faz? Começa a cometer pecados. Comete o pior erro da sua vida. Pecar contra o Senhor. Pega os utensílios que eram consagrados a Deus e leva agora para o seu palácio para beber, para farriar, para prostituir, para se sentir a última bolacha do pacote, irmão. Só que com Deus não é assim que funciona. As coisas de Deus são retas, são justas, são dignas de toda aceitação. Beltesazar ignorou tudo isto. E olha que ele teve um exemplo ali no palácio. Tudo o que aconteceu com seu pai, Nabucodonosor, foi registrado, estava ali, ele sabia a história. E por que não temeu? Entrou pelo caminho de Belial, da mentira, do engano, da prostituição, do escárnio, escarnecendo de Deus. E finalmente, ali no meio da festa, aparece uma mão escrevendo na parede. Olha, o terror bateu na porta de Beltesazar por causa do pecado, da sua arrogância, por causa dele achar que era acima de qualquer coisa. Aleluia! E aí o que acontece é que aquela mão escrevendo, ele se perturba, porque ninguém consegue decifrar a escritura. Eles finalmente lembram do homem de Deus chamado Daniel, homem ungido, consagrado temente a Deus, separado, que observava a lei e a justiça, cumpria a vontade de Deus. Então eles mandam chamar e Daniel revela o mistério. Ali era a sentença de Beltesazar. Glória a Deus. Deus, irmão, não deixou e nem perdeu o controle sobre a terra. Deus continua sendo o Senhor de tudo no céu e o Senhor de tudo na terra. Nada passa desapercebido diante do Senhor. Só que Deus deixa o homem fazer o que quiser fazer. Porém, no final, vai ter um encontro com esse Deus. Como Beltesazar teve com aquela mão escrevendo na parede. Mene, mene, tekel, ofarsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Tomara que a hora que Deus chegar para a tua vida, querido, não tenha falta alguma em você, que você esteja completo na presença do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, que o teu coração se ache inteiro na presença de Deus, um coração humilde, sincero, sem avareza, sem arrogância, sem orgulho, mas reto na presença de Deus. E Beltesazar começa a bater um joelho no outro e cai e morre, irmão. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. Ele é o Senhor. E Ele não muda. Está escrito na palavra. Eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Pode até parecer no seu pensamento vã que Deus não está vendo nada que está acontecendo. Mas essa é a maior mentira do inferno. Deus não perdeu o controle de nada. Deus tem o domínio sobre tudo. Porém, Ele deixou a livre escolha para o homem. Escolha o que quer ser, o que quer fazer, o Deus a quem servir. Porém, no final da tua vida, você vai ter um encontro com o Senhor. Não há como escapar. Escape dos homens, escape da justiça dos homens, mas da justiça de Deus o homem não escapa. Beltesazar morreu porque escarneceu de Deus, zombou de Deus, estava fazendo bagunça com as coisas de Deus.
Muitos nesta terra estão da mesma forma que Beltesazar, zombando, escarnecendo, achando que isso vai ficar por isso mesmo. Não vai, querido. Ou arrepende-se ou vai prestar conta. Chegará conta para você. Glória a Deus. Isto não é uma ameaça, é a palavra de Deus. Ela nos afirma que Deus é o Senhor de tudo, está acima de todas as coisas. Ele é Deus no céu, é Deus na terra. Aonde for, Ele é Deus. Ele não muda. Ele é o Senhor. E todos os seres humanos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todo ser humano vai prestar conta das suas obras, das suas atitudes, tudo que fez nesta vida é registrado no céu. Glória a Deus. Não há meio de escapar se permanecer no pecado. Mas há uma forma de escapar. Se arrepender, é promessa do Senhor de vida eterna. Vida eterna para todos aqueles que esperam no Senhor. É a palavra de Deus para nós. Glória a Deus. Mais um versículo aqui, querido, em Daniel capítulo 4, versículo 34. Mas o fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Aí Nabucodonosor reconhece, quando olha para o céu, recobre o seu entendimento, volta o seu entendimento e ele reconhece, glorifica a Deus que é um Deus soberano. O seu reinado é sempre eterno, ele é Deus de geração em geração, ele não muda, como já disse. Então, é restabelecido ali a memória de Nabucodonosor. E ele reconhece que só o Senhor é Deus, e isso é para o nosso ensino. Quem era Nabucodonosor? Rei de toda a Babilônia, tudo pertencia a Nabucodonosor, ele era senhor de tudo ali. Por isso, em um momento, ele se exaltou no coração, se orgulhou, eu sou o cara, tudo isso é meu, tudo isso foi eu que fiz. E a Bíblia afirma que a terra e a sua plenitude pertence ao Senhor. Aleluia! Então o Senhor que tem o seu reino sempre eterno, que é de geração em geração, Ele é Deus para todos sempre. Nabucodonosor reconhece, Deus restabelece o reino a Nabucodonosor. Glória a Deus. É o que Deus, irmão, quer fazer conosco. Deus tem um reino preparado para todo aquele que reconhece-o como o único Deus verdadeiro. Para todo ser humano. Olha, a salvação está aberta para todos. Deus deu a oportunidade a todos para escapar por sua vida, para receber um novo nome naquele grande dia, porque o Senhor do céu, Ele virá, irmão, buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus que foi derramado, é através daquele sangue que todo homem é justificado quando reconhece Jesus como o único Salvador. Então tem o seu pecado perdoado quando crê e aceita Jesus como seu Salvador. Nabucodonosor reconheceu, mas olha o que ele teve que passar. Mas glória a Deus que ele teve o seu entendimento aguçado novamente e reconheceu que só o Senhor é Deus e que o Senhor é um Deus sempre eterno, que o seu reino é de geração em geração e permanece para sempre. Deus estabelece para ele o seu reino. E agora ele passa a viver reverenciando ao Senhor. É o que Deus espera, irmão. Porque Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Está à direita de Deus. Aleluia. E morreu por que causa, irmão? Fez esse sacrifício da sua própria vida para que nós pudéssemos ter a esperança da salvação. E mediante nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida, o nosso pecado é lavado pelo sangue de Jesus.
A cédula que era contra nós foi rasgada na cruz do Calvário. A sentença de morte que estava determinada para nós foi rasgada ali na cruz do Calvário. Porque nós estávamos condenados ao inferno. Mas através da morte de Cristo, nós, quando recebemos Ele como único e suficiente Salvador, o nosso pecado é lavado pelo sangue de Jesus. Então aquele livro que está escrito lá acerca todos os nossos pecados, todos os nossos erros, é apagado. Começa a partir dali uma nova história, uma nova vida nasce ali quando nós aceitamos Jesus. Todo o nosso pecado para trás é perdoado, é apagado. E aí nós recebemos uma nova oportunidade de viver uma vida reta na terra, revelando de que há um Deus no céu, que o seu reino é sempre eterno, para sempre, permanece para sempre, de geração em geração. Aí quando você testemunha da verdade, Deus está do teu lado, Deus está contigo. E no final, quando morrer, vai ser levado aos céus, louvado seja Deus, para estar com o Senhor. Vida eterna. Mas para quem nega o nome do Senhor, morte eterna. Se morrer em seus pecados, será condenado. Descerá o abismo de sofrimento onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. O pecado leva o homem para o inferno. Mas a justiça que o homem fará recairá sobre o homem. E a justiça que nós praticarmos, ela não será esquecida. E se nós morrermos justos, então seremos justificados pelo Senhor e viveremos com Ele eternamente. Vida abundante e feliz para todos sempre. Aleluia! Então é necessário nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Lucas 15:17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores e meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Esta foi a expressão do filho pródigo. Você conhece a história. Abandonou seu pai, que representa a pessoa ter abandonado a fé, ter abandonado Deus e sair pelo mundo para curtir a vida, para ir prostituir-se, para ir farrear, para ir fazer tudo o que lhe dá na telha. Porém, este jovem, ele teve tempo e ele se arrependeu, porque ele chegou numa situação de fundo do poço, como dizemos. Quando chega no estágio final, não tinha mais dinheiro, ninguém queria mais saber, porque são assim as amizades do mundo. Quando você tem alguma coisa a oferecer, você tem muitos amigos, mas quando acaba todas as suas posses, você não tem amigos, você se vê sozinho. O filho pródigo pediu ao seu pai que a sua parte das fazendas, a sua parte da herança, o pai não retrucou, o pai lhe deu. Ele saiu, foi para o mundo, foi lá gastar, foi prostituir, foi beber, foi farrear, fazer tudo o que ele tinha vontade de fazer, abandonando então o pai. Mas acabou o dinheiro, acabou o recurso. Olha ele agora lhe pegando com fome. E esta fome, irmão, que nós podemos falar aqui, que a Bíblia retrata, é fome de ouvir a palavra de Deus. É fome de beber da água da fonte verdadeira. Chegará um tempo, irmão, chegará a hora que todos terão esta fome. Fome de ouvir a palavra de Deus, sede de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela mata a fome do que está faminto, ela mata a sede do que está sedento. E aquele filho pródigo reconheceu que tinha deixado o melhor lugar da sua vida, que era a casa do pai. Ou seja, aqueles que abandonam a Deus vão sofrer as consequências. Não tem alegria no mundo. A alegria do mundo é momentânea, é passageira, é enganosa. Ela engana o coração do homem, faz com que o homem se torne mau o coração. É enganoso. A alegria do mundo é passageira e enganosa. Mas Deus tem alegria melhor. E aquele filho lembra-se da casa do seu pai. Ele cria uma história: vou dizer para meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Aleluia. Porque onde ele estava sofrendo. É assim como está o mundo, como está você, longe de Deus, longe da casa do Pai. Só há sofrimento.
O mundo engana, irmão, porque ele quer laçar a tua vida, ele quer te destruir. Quem é o mundo? Quando a gente fala do mundo, fala do sistema pecaminoso, devastador, que destrói, que mata, que corrói. Mas Deus é Deus e permanece para sempre, sempre eterno, de geração em geração, é o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus que aquele filho pródigo lembrou-se da casa do pai. Quem sabe não é a sua condição hoje. Abandonou o pai, abandonou a casa do pai, onde você tinha de tudo. Volte-se agora, ainda é tempo, hoje é o dia, porque diz a palavra do Senhor: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Aleluia. Então o filho pródigo volta. Aleluia. E certamente aquele pai estava ansioso pela sua volta. Bem assim está Deus, torcendo para que você escolha a melhor parte, para que você escolha o melhor, para que você escolha o verdadeiro, para que você opte por andar pelo caminho da justiça, pelo caminho reto. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele pai avista o filho vir de longe, levanta-se, vai encontrar com o seu filho, e aquele filho vem correndo, pendura no pescoço do seu pai, começa a falar aquelas palavras que ele havia ensaiado, e o pai o recebe gostoso, dá uma festa, mata o bezerro cevado, coloca anel no dedo, veste sobre ele, calçado nos pés. É o que o Senhor quer fazer com a tua vida, querido. Escapa-te por tua vida hoje mesmo. Deixa Deus mudar a tua história. Só o Senhor é Deus. Não se engane, porque o inimigo veio para enganar. O inimigo só veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus veio para dar vida e vida em abundância. Glória ao nome de Jesus. Em Atos 7:54, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Olha o que faz o pecado. Olha a situação que o pecado deixa o ser humano. Aqui está falando daquele homem que Paulo consentiu na morte. Eles rangiam o dente contra ele. Rangiam os dentes contra o discípulo que era cheio do Espírito Santo, por lhes falar a verdade. Mas o pecado cega o homem. O pecado deixa o homem cego. O pecado deixa o homem em situação de morte, em situação de desespero, levando o homem cada dia para o abismo. Porque a Bíblia afirma que um abismo chama outro abismo. Então, quando o homem está em pecado, a tendência é ir descendo mais, descendo até cair no abismo. Mas Deus, que é poderoso, proveu algo melhor ao nosso respeito, proveu a salvação por meio de Cristo. Quando nós reconhecemos o nosso pecado e confessamos diante do Senhor, então nós adquirimos o perdão de Deus para a nossa vida, para a nossa alma. O Senhor liberta-nos e transforma-nos. Louvado seja Deus. O Senhor nos levanta da cinza e do pó e nos torna filho, nos dá o direito de sermos reconhecidos como filhos. Ouvindo eles isso, enfureciam em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Olha a fúria, por causa do pecado, por causa da inveja, por causa do orgulho. E consentiram ali na morte de Estevão. Eles rangiam o dente porque Estevão abriu a sua boca cheia do Espírito Santo e começou a lhes falar a verdade. Mas eles estavam com os ouvidos tapados para ouvir a verdade, só ouviam ofensas. Aquelas palavras eram como ofensas para eles. Por quê? Porque eles estavam em pecado, cheio de orgulhos, cheio de inveja. Mas Estevão abriu a boca e lhes falou a verdade. E eles, com fúria, romperam para cima de Estevão e o apedrejaram. Mas Estevão está salvo, Estevão está liberto. Olha o que causa o pecado, irmão. Temos que fugir da aparência do mal. Temos que abraçar a verdade. A verdade é o Senhor. A verdade é a palavra de Deus, querido. Olha o que diz aqui
Em 1 Coríntios 2,8, nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não conheceram o Senhor, não conheceram a palavra da verdade, não conheceram a graça, não conheceram que Jesus foi enviado de Deus. Eles não reconheceram, porque diz a Bíblia que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. O pecado cega o homem. O pecado cega o homem. Olha o que diz aqui ainda, para terminar. 2 Pedro 2,16. Mas que foi repreendido pela sua transgressão o mudo jumento, falando com a voz humana, impediu a loucura do profeta. Aqui estamos falando de Balaão, o profeta que ficou doido, porque saiu da presença do Senhor. E por que causa? Por causa do pecado. Porque lhe foi oferecido muito ouro, foi-lhe oferecido poder para ele amaldiçoar o povo de Deus, para causar a destruição. E o Senhor usa um jumento que fala com voz humana, fala com Balaão, porque Balaão está cego. Assim está o homem sem Deus na vida, está cego, está perdido, está andando apalpando de um lado para o outro, está perdido, está sem direção. Assim como Balaão estava perdido, estava cego porque havia perdido a presença de Deus, por aceitar o suborno, por aceitar a oferta do inimigo para amaldiçoar o povo de Deus. Mas nenhuma maldição pega naqueles que são servos do Senhor, porque essa geração que Deus escolheu, ela é abençoada, é um povo que Deus abençoou. Mas Balaão estava ali, indo, porque recebeu ofertas do inimigo, recebeu ouro, recebeu promessas de poder. E como ele estava no pecado, a ganância estava no seu coração, a avareza, a idolatria. Então ele foi, montou no jumento e saiu por um caminho. Ele ia realmente para amaldiçoar, como foi o povo de Deus. Mas contra esse povo que Deus abençoou, não vale encantamento, não vale macumba, não vale nenhuma palavra de derrota, porque Deus é o Deus zeloso e cuida do seu povo todos os dias. E ali Balaão começa a espancar o jumento, espancar, porque o jumento tem os olhos abertos, começa a enxergar que na sua frente está um anjo com a espada na mão para matar Balaão. A jumenta começa a desviar-se, até que por fim prensa a perna de Balaão numa rocha e Balaão começa a espancar o jumento. Olha que situação. E aí o jumento começa a falar com voz humana, com Balaão. Meu Deus, olha que situação chegou. A cegueira daquele homem, a dureza do coração daquele homem. Será que não é o seu caso, querido? Que tenha que ouvir a voz de Deus, mas está distante? Será que não é o caso de que Deus está falando contigo, tem falado por muitas vezes, e você tem ignorado a voz de Deus? Caminhando o caminho do mal, indo atrás das ofertas, dos prazeres pecaminosos, indo atrás de promessas falsas, mentirosas, porque no final delas é a morte, a perdição eterna, promessas frajutas, enganadoras, mentirosas, que te laçaram, te engodaram e tornaram você cego. Mas hoje você tem a oportunidade de levantar-se na presença do Todo-Poderoso, o reconhecer como o único Deus verdadeiro, Senhor do céu e da terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Então Deus, Ele fala com você. Levante-se. Porque contra o povo de Deus não vale encantamento. Não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou.
Saiba você disso. Somos uma geração eleita de Deus. O Senhor diz que nós somos sacerdócio real. Somos um povo separado. Somos um povo zeloso e de boas obras. Fomos chamados por decreto do Senhor. Fomos predestinados para a salvação. Então levante-se, abandone o pecado, abandone o erro, abandone a bruxaria, a mentira, a feitiçaria, a idolatria, a avareza. Abandone o orgulho, que por causa do orgulho, Satanás, Lúcifer, como era o seu nome, Luzbel, se transformou em Satanás por causa do orgulho. Deus abomina o pecado. Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Tenha nojo do pecado você também. Tenha nojo da avareza. Tenha nojo da idolatria. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 8:32 e 8:36. Aleluia! Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que agora não anda segundo a carne, mas agora anda segundo o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não há condenação, ou seja, não tem como amaldiçoar, como Balaão foi contratado para amaldiçoar, mas contra esse povo eleito de Deus não vale encantamento. Aleluia! Nós temos ciência, sabemos a verdade, que somos nova criatura, nascemos de novo, temos o Espírito Santo de Deus, temos ciência de que o nosso corpo mortal descerá à sepultura, mas temos a garantia, a promessa, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Escapa-te por tua vida hoje. Leva Jesus para a sua vida, volte-se para a casa do Pai, receba anel, receba vestes, receba calçado novo. Aleluia! Deixa Deus mudar a tua história. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.